nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é finalmente o Pedro Pereira, o PP, de caráter forte, ideias claras. Nasceu a 2 de janeiro de 76 em Tavira, Algarvio de Gema, e depois foi fazendo uma caminhada que ficou na história como jogador e agora como treinador. Pedro, obrigado por estares aqui neste programa, finalmente. Obrigado. As oportunidades são difíceis agora, tu estás do outro lado do país, eu no norte, encontramos em alguns torneios, tu agora tens um projeto de vida e muito interessante, e parabéns por tudo que está a acontecer com o teu filho, com o Tiago. Está a ficar não só grande e enorme, mas também um excelente jogador e boa pessoa. Mas vamos ao início, estamos a falar de ti. Como é que o ténis te escolheu? Antes de mais, Pedro, obrigado pelo convite. Já não nos víamos há algum tempo, mas é sempre fantástico rever-te. Olha, vamos falar um bocadinho de mim, exatamente. Tenho falado tanto de outras pessoas, há tanto tempo não falo de mim. Como é que o ténis me escolheu? Sabes que eu sou um multifunções, não é? O meu desporto que eu joguei assim mais a sério até ali aos 12, 13 anos era o hóquei em patins. Tinha um grupo de amigos fantástico e tínhamos uma equipa até podia dizer forte, pelo menos a nível regional. Era um grupo unido e custou-me bastante trocar o hóquei em patins pelo ténis, entre muitas outras coisas. Fazia surf, fazia skateboard, tinha uma vida desportiva muito ativa e basicamente muito rica em termos de experiências dos desportos que pratiquei. Portanto, eu comecei a jogar ténis bastante tarde, comecei a jogar ténis aos 11 anos. No Clube Ténis Tavira? No Clube Ténis Tavira, com uma pessoa que eu gostava muito, gostava e gosto, simplesmente não está ligado ao ténis, mas é o professor José Luís Gomes, que era um professor de Educação Física e notava-se na forma como ele ensinava que tinha uma paixão especial pelo ténis e esteve ligado ao Clube Ténis Tavira há alguns anos. Portanto, eu comecei com ele, através de um amigo meu que também está ligado ao ténis e joga muitos veteranos, que é o Paulo Mendonça, que é um rapaz... Lolé, não é? Não, ele joga por Lolé, mas eu diria que ele terá sido talvez dos meus primeiros amigos, porque as nossas mães relacionavam-se bastante e nós passávamos muito tempo juntos e ele era um rapaz, uma criança extremamente talentosa e então levou-me para ali e eu também não era menos talentoso e nós treinávamos muitas vezes sem treinador, sozinhos, sob a direção do professor José Luís Gomes, mas passávamos horas no corte. E, curiosamente, não é muito normal alguém começar a jogar ténis aos 11 anos e aos 15 ter um título nacional. Eu ia-te perguntar isso, como é que é possível? Alguma coisa foi bem feita. Para além do teu talento, alguém te ajudou também e, portanto, foi uma conjugação de fatores. Não, sem dúvida. Portanto, eu como tive a felicidade, até porque que eu me lembro, vários treinadores, por exemplo, o Dário Matias também começou naquele grupo, era eu, o Dário Matias, mais 2 ou 3 rapazes que até hoje são bons atletas, especialmente do ponto de vista técnico. Portanto, é sinal que foi feita alguma coisa na base. O professor José Luís Gomes então teve um trabalho? Eu acho que sim, acho que é um trabalho que, aliás, que eu também transportei depois para a minha experiência como treinador, porque não fui sempre treinador de competição. Eu, quando parei de jogar, tive ali um período em que me dediquei muito ao ténis social pronto, e eu acho que essa parte depois, quando transportamos para a competição mais a sério, é fantástico. É muito mais fácil resolver alguns problemas na competição do que no ténis amador. Claro. Pedro, como é que tu aos 15 anos, naquele Campeonato Nacional de Cadetes, 1992, sagras campeão, ainda te lembras desse momento? Como é que foi esse campeonato? Como é que foi essa semana? Lembro-me, começou um bocadinho antes dessa semana, eu vou-te explicar. Portanto, eu treinava, ou pelo menos acompanhado, treinava muito pouco. Eu depois, por volta dos 13 anos, o meu pai trabalhava em Faro e nas férias de verão ele deixava-me no centro de ténis de Faro com o professor Rosa Nunes, que era um treinador com carisma inacreditável e eu adorava estar com ele, passava o dia todo praticamente com ele. Ele punha-me a jogar com os veteranos todos do clube, de vez em quando tinha tempo, dava-me ali uma atençãozinha especial. Estou muito agradecido ao que ele fez por mim, mas também, a partir de uma certa altura, o professor José Rosa Nunes, foi ele que me tentou sugerir ao CAR, viu que ali no Algarve seria difícil e eu queria um bocadinho mais do que a maioria do pessoal que por lá andava. E, portanto, só tenho que estar agradecido. Ele fez esse contacto porque eu penso que, por minha autoria, nunca teria querido ir
mais além, mas ele de certa forma convenceu-me e disse-me que era bom para mim e eu fui. E realmente foi bom para mim, porque... Isso foi antes do Nacional? Foi, por volta de 6 meses antes do Nacional. Portanto, eu cheguei ao CAR e nitidamente era o atleta mais fraco que lá estava, porque... Quem eram os teus contemporâneos lá? Olha, era eu, era o Gonçalo Francisco, era o André Mota, era o Isis Soto, pronto, depois havia os mais velhos que não eram... Mas tu de fora eras o único que ficavas no centro de estágio? Eu fui o primeiro atleta de todas as modalidades a viver integralmente no centro de estágio. Ou seja, o que nós fazíamos de vez em quando íamos lá jogar no Nacional, tu fazias isso, era a tua vida, tu ficavas lá. Exatamente. E portanto eu penso que terá sido... terei tido algumas dificuldades acrescidas a esse nível também, porque era uma coisa que não existia, quer dizer, era tudo novo. Portanto, eu lembro-me perfeitamente que eu não tinha um quarto só para mim. Eu à sexta-feira tinha que arrumar a minha tralha toda, tinha que pôr a minha tralha noutro sítio qualquer quando ia para casa, depois voltava, dava-me outro quarto e no entanto haviam 300 quartos livres. Mas isso era muito chato. Era chato, é lógico, isto é como em todo lado, há pessoas que gostam de ti, outras menos, umas facilitam, outras não facilitam, mas pronto, eu até acho que tive uma capacidade grande para me adaptar e fui, depois à medida que fomos andando houve mais atletas que integraram, depois eu passei a viver com um atleta do Algarve que era bastante meu amigo, que era o Miguel Rosário, e sinceramente ele acho que nunca se adaptou, mas para mim foi importante o facto de ele ter lá estado pelo menos um ano. E lembro-me perfeitamente que nós, além dos treinos, que já eram muitas horas, como estávamos ali um bocadinho como peixe fora d'água, ainda treinávamos os dois, se calhar outras tantas horas. Portanto, aí foi um boost grande e eu realmente, em 6 meses, acho que ninguém estaria à espera que eu poderia ganhar, seja lá o que for. E tu esperavas ou não? Eu acho que sempre acreditei muito em mim, ok? Sempre fui um jogador de fé e assim que vi o quadro do Nacional toda a gente me disse que aquilo ia correr mal, porque eu apanhava nos quartos de final o Artur Saraiva, que até então ele era sempre campeão nacional e ninguém lhe fazia mais do que um jogo por 7. E eu, curiosamente, encontrei ali uma forma de jogar contra ele que já vinha da minha experiência com os veteranos. E assim, espera lá, ele gosta muito de passar a bola e toda a gente perde porque falha. Eu quando jogava com o A, B e C, o que é que eu fazia? Fazia serviço de rede e fazia resposta a rede e fazia-o espalhar e pronto, tinha algum, como é que eu dizer, para a idade, acho que como joguei muito mini-ténis com os meus colegas, como era brincalhão, conseguia resolver bem as situações na rede. E realmente, olha, fui o primeiro atleta a ganhar-lhe, daquela geração, e pronto, isto é como tudo, a seguir, depois de veres alguém ganhar e como é que se faz, há mais gente a fazer e eu peço desculpa ao Artur, a ideia não era... Claro, foi só marcar um momento que tu começaste a ganhar e para ti foi importante. Exatamente, e realmente esse foi o... Pronto, os quartos de final era um jogo que ninguém pensava que eu poderia ganhar e ganhei com relativa facilidade. Pronto, e a partir daí aumentou-me ali um bocadinho. Quando chegas à final, com quem foi a final? A final foi com o Ricardo Ferreira, que mais tarde também foi meu colega no Centro Nacional de Treino e amigo. E esse jogo até nem foi muito difícil, eu acho que nem tem a ver com a minha forma de jogar, foi o Ricardo que talvez estivesse mais nervoso que eu e facilitou-me ali um bocadinho, afinal não foi muito difícil. Lembro-me perfeitamente que o jogo mais difícil foi com um dos dois gêmeos, que eram os meus melhores amigos, que estávamos sempre juntos, foi um 6-4 na terceira, na primeira ronda. E depois voltei a jogar com o irmão gêmeo dele nas meias finais. Quem era? O André Macedo Augusto. O primeiro foi o Frederico. Eu ganhei o Frederico. Ganhei o Frederico Macedo Augusto, depois ganhei o André Macedo Augusto nas meias finais. E eu tinha, acima de tudo, uma dificuldade muito grande em jogar com pessoas que realmente eram amigas do peito. Sentias? Sim, até hoje. É uma das razões, se calhar, pela qual eu nem sequer agarro numa raquete para jogar um torneio de veteranos. Vais encontrar amigos e não... Gosto de jogar um ténis de final, um ténis italiano de final da tarde, convidem-me que eu jogo. Agora, acho que já competi aquilo que tinha a competir nos dias que correm. Para mim, não como treinador, mas para mim, gosto de cooperar em vez de competir. Mas tu como treinador não és nada assim, já vamos falar disso, mas tu como treinador és o contrário, tu queres é que o teu atleta deixe a pele dentro do campo, como tu deixavas. A vida tem-me dado uma chapada de luva branca que não é brincadeira, portanto eu tenho tido por força maior que pôr um pouco esse caráter de lado
para poder gerir acima de Tens de tudo. fazer duro, é isso, Pedro? Não, ao contrário. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito competitiva, muito terra a terra, muito duro e, portanto, imagina, vamos só pensar assim, treinei 7 anos a minha ex-mulher, portanto, como podes imaginar, é uma pessoa que acaba o treino e está em casa contigo. Portanto, tu tens que te conseguir adaptar, tens que ser um autêntico camaleão, portanto, não é fácil. Talvez isso me tenha ajudado no processo que estou a ter neste momento, apesar de reconhecer que é a coisa mais difícil que fiz na minha vida, que é treinar o meu filho, não talvez pela personalidade, não talvez pela personalidade dele, porque ele é um miúdo super doce, super plástico, mas eu tenho pronto, o caráter é o caráter e muitas vezes tenho que baixar a guarda e tenho que desmontar do cavalo para as coisas correrem bem, e eu considero que ele, apesar de ser um excelente jogador, podia até estar num nível diferente já, mas prefiro que não esteja, mas a nossa relação continua, eu não diria perfeita, porque não existem relações perfeitas, mas continua de boa saúde. Continua de boa saúde. Vamos ainda à tua carreira, porque nesse dia em que tu és campeão nacional frente ao Ricardo Ferreira, quem é que está na bancada? Tu sais do Algarve e vais para Lisboa viver. Os teus pais estão lá contigo? Os meus pais não quiseram ver, eles viram o jogo, mas assim um pouco escondidos, eu não me apercebi que eles viram o jogo. Lembro-me que o professor José Rosa não estava a ver o jogo e eventualmente alguns colegas de treino, alguns amigos, mas aí não acusei muito. O meu pai depois de seguir ao jogo veio falar comigo, disse que preferiu não ver o encontro porque como não viu as outras rondas, aquelas coisas. Mas ficou orgulhoso do teu papel e daquilo que conseguiste? Ficou orgulhoso com certeza. É lógico que o ténis no Algarve era praticamente inexistente, não é? E eles sempre, o apoio deles foi dado um bocadinho no sentido de, vamos lá ver, não é? Um gajo quando tem o caráter e a loucura que eu tenho, não pode ser só para o bom. Portanto, eles foram-me buscar várias vezes já à esquadra da polícia quando eu era mais novo. Portanto, quando houve a possibilidade de eu vir para Lisboa, foi uma possibilidade que eles viram de me desenquadrar ali daquilo. Pronto, é natural. Naquela altura, meus colegas de escola, os meus colegas de brincadeira, não seriam talvez as melhores companhias e foi uma oportunidade ótima para eu poder desvincular daquele ambiente, mas de qualquer forma fiquei vinculado àqueles que eram mesmo os amigos para a vida e graças a Deus é tudo malta saudável e porreira, mas eles viram uma oportunidade de eu parar de ser um bag of trouble. Eu deixei de dar problemas lá em baixo, vim dar problemas cá para cima. Um bocadinho, não muito, mas diferente. Pedro, no ano seguinte és vice-campeão nacional de júnior. Não, no mesmo ano. No mesmo ano és vice-campeão nacional de júnior. Desculpa, tens razão. No ano seguinte sou vice-campeão. No mesmo ano, nas meias finais, ganho nos quartos de final o André Mota, que era o suposto campeão nacional, e curiosamente acordo no dia seguinte com uma dor enorme no polegar e nem consegui agarrar na raquete. Portanto, eu fui aquecer e portanto, no dia anterior acho que ganhei em 3 sets, foi ótimo, estava tudo bem. Ia jogar com o João Grama nas meias finais e nem consegui entrar em corte. Portanto, tive uma tendinite que não... Isso no mesmo ano nos júniores? Sim, na semana a seguir. E portanto, perdi nas meias finais e eu achei que poderia ali ter embalado... Podias ter feito a dobradinha? Podia ter feito a dobradinha porque estava intratável. No ano seguinte perdi na final... Com quem é que eu perdi? Com o João Grama. Perdi na final com o João Grama, exatamente. Que também era um amigo daquela altura, mas um bom jogador, extremamente competitivo e nessa semana teve de facto melhor que eu. Mas aí nessa altura já eras olhado, com certeza que já olhavam para o Pedro Pereira como um dos valores do ténis português, eres campeão nacional. Na altura pensaste que o ténis ia ser a tua vida? Eu não só pensei, como tinha a certeza, porque eu, quando era miúdo, havia um grupo de amigos na minha rua, alguns deles até desfavorecidos, que eu quando acabava os treinos com o professor José Luís Gomes, eu vinha para a rua e vinha ensinar aos outros gajos todos a fazer a mesma coisa que o gajo me tinha ensinado. Portanto, eu adoro ensinar desde muito pequenino. Se calhar mal, quando era puto, mas hoje em dia continuo a gostar.
Mas, portanto, eu nunca tive dúvidas, nunca pude demonstrar esta vontade muito a sério aos meus pais, porque quando acabei ali o 12º e portanto, quando deixei de ter o apoio da Federação, na altura só podia estar no CAR até ao final da carreira júnior. Portanto, aí foi a minha grande dificuldade. Os meus pais disseram: não, tu agora vais para a universidade e vais ser médico. E eu olhei para eles e disse: pá, vamos lá pôr aqui as coisas como elas. Eu não andei aqui estes anos todos a treinar 6 e 7 horas por dia, para agora tu me dizes que eu vou ser médico. Não é isso que eu quero fazer? Pá, então pronto, nós não te vamos apoiar e portanto o que vai acontecer é a mesma coisa que vai acontecer aos outros todos. Sem apoio não consegues jogar e vais acabar por estudar. E eu, teimoso como sou, a minha irmã tinha acabadinha de casar, emprestou-me uma tenda de campismo que tinha utilizado na lua de mel, e eu, os primeiros 2 anos, joguei praticamente todos de tenda de campismo. Por jogar torneios estavas na tenda, é isso? Mas por todo o lado que tu possas imaginar. E tenho peripécias... Portugal, estrangeiro, África... Ou seja, roubarem-te... Roubarem não, porque... Andavas de faca, andava com a faca nos dentes o tempo todo. Mas pronto, foi giro porque eu às vezes o meu filho gosta muito de dormir quando vamos nas viagens. De vez em quando abre assim o olho e diz-me assim: ó pai, contei uma das tuas histórias. E eu vou-lhe contando e ele vai se divertindo. Lembras-te assim de alguma que tenha marcado? Em termos do campismo, olha, lembro-me de uma em Elvas, que havia uns satélites em Elvas, não sei se estás a acordar, e aquilo acho que era ali a seguir ao verão, seria outubro, novembro, e o parque de campismo estava fechado, porque não há movimento nessa altura, e eu acampei, aquilo era tipo um descampado, onde faziam feiras e não sei o quê. Epá, como podes imaginar, uma tenda lá no meio, aquilo era um bocado duvidoso, mas eu era um puto cheio de coragem, então pus lá a tenda e acampei. Epá, e uma noite, à meia-da-noite, levantei-me para ir à casa de banho, que era ali atrás da árvore. Epá, e quando entro na tenda, tudo escuro, né? Vejo uns olhos a brilharem, bem, eu morrendo de ataque cardíaco. Opa, agarrei na minha lanterna, vi o que era, pá, era um gato, mas um gato gordo, enorme, deitado, aninhado na minha tenda lá ao fundo, a olhar para mim com uns grandes olhos, com uns holofotes. Pá, juro-te, para sempre, apanhei um susto, tentei pôr o gato fora da tenda, o gajo ia pela parte de fora da tenda e encostava a cabeça dele à minha. Pá, às tantas perdi a paciência e tive uma semana com o gato dentro da tenda. Então ficou o teu companheiro? Ficou ali a minha mascote durante aquela semana. Essa foi pacífica. Mais tarde tive também outra em Elvas, parece que as peripécias aconteceram lá, já de relote. Portanto, os meus amigos e colegas de profissão, como podes imaginar, não tinha dinheiro para comprar uma relote muito luxuosa, então eu tinha uma relote que era uma fly surf, uma coisa pequenina, mas todos eles queriam ficar na relote comigo, porque achavam piada. Uma semana ou outra os gajos aguentavam-se. Então, uma vez, também nesse parque de campismo fechado, mas a relote lá estava, porque os gajos tinham os balneários abertos, dei por mim rodeado de indivíduos de etnia cigana para me roubarem e, curiosamente, foi exatamente na altura em que apareceram os telemóveis, tinha um Motorola muito grande, com antena. Foi o tempo de ligar para a GNR realmente apareceu muito rápido, ainda bem que aquilo é um meio pequeno. E eu livrei-me, porque eu estava com um machado que tinha dentro da relote, estava a suar frio, eu não tinha nada para me roubarem, mas os gajos não sabiam. Eu dizia, vão-se embora, mas os gajos não iam. E então, mas a GNR chegou e afastou o pessoal e eu ainda levei um valente sermão porque não devia estar ali com eles. Mas pronto, de resto não trocava o percurso que fiz por coisa nenhuma. Esses momentos que certamente te deram muita resiliência, porque tinhas a tua ideia clara, não tinhas apoio, mas ias tentar de qualquer maneira, com aquilo que pudesses e como pudesses. Há uma determinada altura em que tu chegas à conclusão que o ténis, como jogador, ia ser deixado de lado. Quando é que foi esse momento? Eu não cheguei a essa conclusão, eu fui forçado a fazê-lo. Porquê? Porque eu às vezes digo ao meu filho, com o amor que eu tinha pelos pares, se não me tivesse acontecido, não sei se ainda hoje não jogava. Porque eu continuo a adorar jogar pares. E na altura o que é que aconteceu? Eu dediquei-me, houve um período de 6 meses em que eu me dediquei um bocadinho mais aos pares, porque arranjei alguém que me ajudou monetariamente na Quinta do Lago
e passei de 1000 para 250 num período de 10 semanas. Porque realmente devia ter alguma qualidade, senão não acontecia. E isso foi exatamente nessa altura em que eu tinha 6 meses sem defender absolutamente pontos nenhuns, em que sai uma notícia da ATP, portanto, de vez em quando há uns iluminados que têm umas ideias fantásticas, que queriam acabar com as carreiras profissionais de pares, porque isso trazia muita despesa às organizações dos torneios, em que, portanto, as regras foram alteradas. Eu tinha, vamos imaginar, 360 pontos de pares, e alguém com um ponto de singulares teria prioridade sobre mim para jogar os pares. Portanto, eu ainda tentei jogar mais um ou dois satélites que houve aqui em Portugal, não consegui fazer pontos de singulares, e entretanto o Jim Stewart, que é um grande amigo meu e que está a passar umas dificuldades grandes em termos de saúde, convidou-me para trabalhar na Quinta do Lago, e foi o único patrão que tive até hoje, e foi fantástico, aprendi muito com ele. E foi aí que eu trabalhei durante praticamente 2 anos. Trabalhei com alguma competição, ainda tive alguns miúdos que até foram eventualmente, não sei se foi campeã nacional, a Joana Santos, talvez tenha sido com o Zé Filipe Silva mais cedo, mas pronto, tive alguns miúdos, tive sucesso com alguns miúdos. Foi o teu início de carreira como treinador? Como treinador, e basicamente eu fazia 12, 13 horas todos os dias, muitas vezes 12, 13 horas de hitting partner, porque pronto, quando eu cheguei era um bocadinho novidade, tinha acabado de jogar profissional, toda a gente queria bater, portanto, como podes imaginar, aquilo era duríssimo, 12 horas ali a bater frente a frente com os amadores, bola vai para aqui, vai para ali, tens que pôr lá sempre a bolinha. Isso aí foi mesmo um teste à minha paciência e à minha vontade de ensinar, e gostei muito. Passou esse teste? Passou esse teste, deu para perceber que dava para fazer uma vida porreira, mas ao fim, portanto, eu acho que é um tipo de trabalho que tem um prazo de validade. Acho que todos os treinadores deveriam passar um bocadinho por aquilo, não sair diretamente da competição para a competição, porque dá-te uma bagagem muito grande em termos de correções técnicas, até quase de psicologia, porque muitas daquelas pessoas pagam-te para jogar ténis contigo, mas vêm-te falar dos problemas delas e é uma escola, é uma escola muito gira. Só que ao fim de alguns anos, portanto, aquilo tem prazo de validade, porque é um trabalho em que tu não, portanto, os teus objetivos são meramente monetários. E eu sempre fui um gajo que não estive muito habituado a ter muito dinheiro, rapidamente percebi que, ok, agora tenho aqui algum dinheiro, mas não sou mais feliz de certeza absoluta. Portanto, tentei construir ali um pé de meia para poder abrir uma escolinha minha, e curiosamente fiz um contrato com as Pedras da Rainha, renovei o clube e abri uma escola nas Pedras da Rainha. Nos primeiros anos, como podes imaginar, tanto é trabalhar com miúdos muito jovens, continua a ser escolinha e ténis, portanto, ténis de recreação, mas à medida que os miúdos foram ganhando qualidade, não é? Os grupos de competição vão se desenvolvendo e portanto não há nada que possa medir melhor a qualidade do treinador senão os resultados. Infelizmente é assim que funciona. Sim. E portanto eu tive miúdos que fiz desde muito pequeninos, tive o Ricardo Jorge, que o pai trabalhava no bar do meu clube e ele passava muitas horas comigo, foi campeão nacional de sub-12, vice-campeão de sub-14, depois também na mesma altura Ana Claro, Luís Claro, que era o irmão, João Claro, era uma família inteira. Luís Claro foi a pessoa com quem tu jogaste o último torneio oficial com o Exatamente, o Luís, que agora é piloto da Ryanair, e a Aninha é cardiologista. Portanto, uma família fantástica, tive uma relação de amizade muito boa com eles. Tive também, depois juntou-se também a nós Manel Cavaco, que também era um miúdo impecável. Tive sorte, não? Exatamente. Tive sorte de ter putos porreiros, nunca tive assim gajos que me tirassem muito do sério, até pronto, a realidade é que eu também não dava muitas abébias. Não havia grandes hipóteses também. A realidade é que eu não dava muitas abébias e sabia muito aquilo que queria para eles. Mais tarde não, na mesma altura, mas que se destacou mais tarde, veio o André Murta, que esse gajo, esse gajo foi, atenção, que eu sou heterossexual, mas esse gajo foi a minha paixão como atleta masculino. Eu trabalhei horas e mais horas e mais horas e mais horas com o André, e na minha cabeça ele ia ser o melhor jogador português de todos os tempos.
E tinha condições para isso? Tinha. E curiosamente não consegui chegar ao fim do trabalho com ele, portanto foi um projeto inacabado, custou-me a digerir, mantivemos muito sólida a nossa relação de amizade até hoje, mas com muita pena minha, porque eu quando estás com ele ainda dizes, caramba. Eu não, ele é que me diz. Tenho certeza, não, aqui não há certezas absolutas, mas eu tinha uma fé e uma certeza absoluta, quase absoluta, que não ia falhar. Mas falhou, mas pronto, mas isto todas as coisas têm um propósito, e ele, ali, naquela fase, era quase o irmão mais velho do meu filho, que tinha ali 4, 5 anos e passava o dia a jogar mini-ténis com o Tiago. O André passava mais tempo em minha casa do que em casa dele. E portanto íamos para os torneios e sempre que eu pedia o Tiago ia também. E o André é inacreditável com as crianças, portanto incutiu também ali um bocadinho o amor pelo ténis ao Tiago. Portanto estou-lhe agradecido, como é lógico. Claro. E fica contente obviamente de ter agora o Tiago a claro, sagrar, não é? Aliás, ele ainda viajou algumas semanas com o Tiago nos Júniors. O primeiro título que ele teve de pares foi com o André Murta, foi com ele no Egito. Está ali uma relação de cumplicidade. Sim. Olha, depois tens aqui momentos como treinador. Treinaste a Alia Kudryavtseva, que foi 56 do mundo, exato, e 15 de pares também. Não, 11 de pares. 11, perdão. Treinaste a Anastasia Pavlyuchenkova, 11 do mundo. A Nina Bratchikova, claro, já falamos. Essa treinei tempo mais. O Skander Mansouri. Exato. O Algunas, Julius Algunas, a Joana Dudova, ou seja, há uma série de jogadores que nem sequer consegui numerar todos, porque foste treinando. A experiência que tiveste de vida e o que passaste agora foi importante para treinar estes atletas? Claro que foi e portanto os atletas... O que é que deste do Pedro Pereira a cada um destes atletas? Deste muito ou foste dando à medida que o atleta também te dava? Dei tudo porque eu não sei fazer de outra forma, percebes? E tem-me causado... Eu conheço o processo, não deixo de fazer da mesma forma, mas sempre consciente de como é que acaba o processo, portanto é normal, ao fim e ao cabo é normal. Aliás, eu acho que não tenho, na minha vida inteira, acho que nunca me incompatibilizei ou acabei mal com um atleta algum, até hoje. O último que treinei foi o Skander Mansouri e tenho uma relação de amizade fantástica, o aniversário dele foi ontem. É um ótimo atleta, difícil de treinar, mas um ótimo atleta. Mas melhor pessoa ainda. Estou-te a falar dele porque está mais fresco, sim, né? Tenho boa relação praticamente com todos aqueles que treinei. Qual foi o que mais te marcou até hoje? O que mais me marcou pelo nível, como podes imaginar, é a Anastasia Pavlyuchenkova, porque é uma atleta de uma qualidade que o treinador, se não estragar, já ajuda. Portanto, e tem uma característica que não conheço mais nenhuma atleta na WTA que tenha, que é muito competitiva, é uma excelente atleta, mas continua a ser uma excelente pessoa e não é difícil. Portanto, a maioria das atletas, por acaso vi uma ali no outro dia a jogar a meia final, que ainda me lembrei e disse assim, ainda bem que estou muito longe. Já sei quem é. Não vale a pena falar, mas... Acaba em obra. E começa em A. Exato. Pronto, foi isto para te dizer que muitas vezes o nível dos atletas está proporcionalmente relacionado com a personalidade e com a forma de embirrar e com a teimosia, e aquela não, aquela, além de ser uma miúda super doce, não culpa ninguém quando as coisas não correm bem. Portanto, é do mais fácil que eu já vi e do mais sincero, é uma excelente pessoa. Portanto, essa marcou-me pelo que eu encontrei. Eu achava que ia encontrar uma coisa e encontrei uma coisa completamente diferente e desejo-lhe tudo de melhor. Acho que essa atleta merecia ser número 1 no mundo. Mais 3 perguntas para terminar, que já vamos com meia hora de conversa e isto passa muito rápido. E tu ainda por cima tens muitas histórias, portanto... Pedro, que sonhos é que tens no futuro? Ora, sabes que eu devo ter aqui um problema aqui no chip, porque a ilusão que tenho agora é exatamente a mesma ilusão que tinha quando comecei a ser treinador ou quando comecei a ser jogador. Portanto, eu vou lutar sempre para fazer o melhor que posso e sei, e neste momento uma grande parte da minha atenção está ligada ao Tiago. Tem-me ensinado várias lições
muitas delas não têm nada a ver com o ténis. Os grandes objetivos com o Tiago, o primeiro é que a nossa relação de pai e filho continue para sempre. O segundo é, com algum esforço, continuar, enquanto eu achar que lhe posso aportar algum conhecimento e que o possa ajudar, ser treinador dele, com a consciência de que, apesar de ser filho, não é diferente de outros atletas e, portanto, eventualmente a partir de um certo nível ou isto ou aquilo, teremos que procurar outras soluções, até porque eu também não parei no tempo. Estou a trabalhar, por exemplo, com um atleta chinês que eu considero que é um potencial muito forte, que é o Mu Tao. Tem 23 anos, é 500 do mundo, mas com esta história do Covid acabou por parar de competir ali durante 2 anos e portanto eu continuo, é como te digo, continuo a ter a mesma ilusão. É lógico, se puder fazê-lo com o Tiago, melhor, mas se houver alguém que eu possa fazer melhor do que eu sou o primeiro a dizer vai. Olha, o ténis deu-te muitos amigos? De facto deu-me muitos amigos. Amigos para a vida? Amigos para a vida. Amigos para a vida, tu conheces bastantes, eu acho que sempre fui amigo do amigo e sempre fui um rapaz de trato fácil, penso eu, pelo menos a maior parte das vezes, e estimo muito algumas das amizades que ficaram e que mantenho ainda. Olha, e a pergunta sacramental do programa, vivias sem ténis? Nem pensar. Aliás, as minhas relações sentimentais sofrem muito desse problema, é que quando chegam a casa está lá sempre o Eurosport com o ténis a bombar, mas onde chega? Vou já mudar. Mas ainda continua. Põe na MTV, já ponho. Gosto mesmo muito. Gosto muito e cada vez mais quando vejo o ténis, vejo cada vez mais numa perspectiva mais e mais apurada. É uma coisa interessante, é verdade. Gosto muito. Pedro, parabéns e obrigado por teres aberto o teu coração e contado um bocadinho do teu percurso. É bom também as pessoas conhecerem o percurso, neste caso do Pedro Pereira, porque às vezes se calhar passam por ti, não fazem ideia daquilo que tu já fizeste. Eu faço questão. Não fazem ideia daquilo que já fizeste e que tu passaste. E, portanto, obrigado por teres mostrado um bocadinho da tua vida. Obrigado eu, Pedro. Deixa-me dar-te os parabéns pelo programa que tens, que é inacreditável. Vejo-os todos, muito bom. A ideia é que fique o legado de todos aqueles como tu, deixaram uma pegada positiva no ténis português e que as pessoas possam ver eternamente. Obrigado, Pedro.